Olá, saudações! Estamos de volta aqui para mais uma gravação do nosso canal Cocriando no YouTube e também para o podcast Cocriando na Podosfera. Finalizamos aí uma maratona, né, de transmissão aqui nesse dia do bibliotecário e conforme eu prometi na palestra anterior, vou trazer aqui à tela o nosso convidado, que é o Evandro Leandro Lima Salles, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará e que contribuiu com os estudos sobre biblioteca audiovisual como paradigma emergente, né, conforme nós apresentamos aí na palestra anterior. Evandro vai apresentar o processo de revisão de literatura sobre biblioteca audiovisual e a fala está com você, colega, nosso colega bibliotecário. Fica à vontade, Evandro, bem-vindo, obrigado. Obrigado, gente. Eu vou falar um pouco sobre a revisão de literatura na biblioteca audiovisual em relação à pesquisa científica, tá? Pode passar aí. Mas, primeiramente, eu quero agradecer, né, ao convite de estar aqui hoje presente. Quero agradecer às pessoas que estão assistindo a gente aqui, agradecer também ao canal Cocriando, que sempre está ali trazendo ótimos profissionais, pessoas com experiências que só tem a somar, né? Ainda mais nesse dia tão importante de hoje. Pode passar. No caso, hoje, dia 12 de março, dia do bibliotecário, uma data muito importante, uma data de fortalecimento da área, né? No caso, de profissionais com várias competências, profissionais que sempre estão buscando novos conhecimentos. E hoje é uma oportunidade de trazer todas essas experiências que cada profissional tem, justamente, por exemplo, para pessoas que estão engatando agora na área, né? Que querem saber um pouquinho mais sobre o que o bibliotecário faz, como é que o bibliotecário ele atua, como também pessoas que já estão dentro da área, no caso, por exemplo, para ter insights, né, de novas perspectivas, de novos caminhos a traçar. E então isso é muito importante, justamente para buscar uma educação continuada, sempre estar se especializando em algo mais, algo que a gente se identifica, buscar novos caminhos. Então, eu só tenho a agradecer a presença de estar aqui hoje, né? Primeiramente, iniciando a minha fala, eu queria deixar um questionamento. Será que é possível a gente utilizar ferramentas, softwares e a inteligência artificial para fazer uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica, né? Então, vou estar deixando esse questionamento com vocês, para vocês pensarem um pouquinho no decorrer da minha fala, questão desse assunto. E caso vocês tenham ferramentas que vocês utilizem nesse intuito da pesquisa, eu quero que vocês deixem aqui no bate-papo, né? A gente vai estar acompanhando, que isso nada mais é que uma troca de experiências também, tá bom? Pode passar. Mas, primeiramente, também eu vou estar me apresentando. Prazer, eu me chamo Evandro Leandro, Evandro Salles também, como vocês preferirem.
Eu tenho 27 anos, sou graduado no curso de Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, tá bom? E hoje, como eu informei, eu vou estar falando um pouco sobre a revisão de literatura na biblioteca audiovisual. E eu vou falar um pouquinho de como eu fiquei também inserido nesse espaço, né? Pode passar. No caso, eu vou falar um pouco de como eu fui introduzido à pesquisa e também no ambiente audiovisual. Eu fui inserido à pesquisa justamente ali na graduação, né? A gente verifica que na própria graduação tem várias disciplinas que trabalham competências no profissional, na formação de um profissional que quer seguir essa linha da pesquisa. E é algo que é muito importante, né, para a gente que é pesquisador. E no ambiente audiovisual, eu tive essa experiência lá num estágio supervisionado, na qual é uma etapa do curso que é muito importante também, que eu tive o prazer de atuar lá na Biblioteca de Ciências Humanas, lá na UFC. No meu tempo, tinha uma equipe muito engajada nessa parte do audiovisual, de alcançar o, os usuários com outra perspectiva, né? Além de só serviço ali na biblioteca, mas ampliando o espaço para outros ambientes também, chegando até o usuário por outros meios de comunicação. Pode passar. Falando um pouco sobre a revisão de literatura, né? A gente sabe que atualmente das partes da pesquisa é a revisão de literatura, caso a pesquisa for por esse caminho, tendo objetivos já bem traçados, o que que você vai pesquisar, aí a gente chega nessa parte da revisão de literatura. E a gente sabe também que já há um tempo a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia, está presente na nossa trajetória, tanto em redes sociais como é, no nosso dia a dia em si. E a gente percebe que também, por exemplo, ferramentas, elas são bastante úteis, a inteligência artificial também, ela está vindo assim, bem forte nesse caminho, né? Está bem presente também. E por que não utilizar esses dados, essas ferramentas como suporte na coleta dos dados, na revisão de literatura? Então, é algo a se pensar, né? Pode passar. A revisão de literatura, um ponto muito importante, depois de ter um ponto bem definido ali da pesquisa, os objetivos, o que o pesquisador está pesquisando, algo muito importante é a coleta de dados. Por quê? Porque a partir da coleta que nós vamos buscar traçar, no caso, resultados, as considerações finais do nosso trabalho, né? Então, a coleta de dados é muito importante na pesquisa. Pode passar, então. E para ter uma boa coleta de dados, a gente, como bibliotecário, a gente percebe que algo muito importante é a gente procurar uma fonte de informação confiável. Muito se fala também no curso, a gente como profissional sempre procura buscar uma fonte de informação que tenha credibilidade, que venha com informação verdadeira, né? E a base de dados referenciais de artigos de periódico em ciência da informação, que é a ABRAPS,
que é a base de dados que foi escolhida nessa pesquisa, ela traz isso, né, com autores renomados da área que já vem há um tempo trabalhando, sempre atualizando artigos e documentos lá na plataforma. Então, é uma boa proposta para estar fazendo a coleta, né? Por ser uma fonte confiável e traz valor, qualidade também à pesquisa. Pode passar. Aí, no caso, a própria Braps, ela vem consigo, traz consigo filtros, né? Que a gente consegue estar fazendo recortes, consegue estar buscando artigos relacionados. Então, inicialmente foi utilizado o termo audiovisual, né? Para resgatar aqueles textos que estão relacionados ao assunto da pesquisa. E o recorte temporal foi de 1960 a 2024, que no caso dessa pesquisa em si, a gente conseguiu recuperar de 1970 para frente. E essa parte ela também é muito importante da seleção. Por quê? Porque por algum motivo pode ter um artigo ou outro em duplicidade, e aí a gente verifica o conteúdo de cada artigo e verifica a informação necessária, os dados necessários que a gente vai utilizar na análise da revisão de literatura. Pode passar. Agora a gente chega em um ponto da live que é muito importante, que a gente vai apontar quais são as ferramentas que são utilizadas, no caso o Mendeley, o Evernote, o Voyantools e o Gemini. No caso, teve várias outras ferramentas, mas essas foram as que eu usei para fazer a revisão de literatura. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cada uma delas, no caso, a importância que cada uma teve, né, na revisão de literatura, inserido na pesquisa, né? Pode passar. Começando pelo Mendeley. Ele é um gerenciador de referências, tá? E ele foi utilizado na organização mesmo dos artigos, depois de baixados. No caso, foram feitos o gerenciamento das referências nessa plataforma. E no slide seguinte, ele vai estar mostrando um pouco da interface, de como o Mendeley se apresenta. No caso, tem todos esses campos, tá? As referências do lado, aqui os campos que foram colocados na pesquisa. No slide seguinte mostra bem como tá, ampliando um pouco. Pode passar. Então, depois de baixado, foi criado um grupo, né, Biblioteca Audiovisual, também um subgrupo, artigos BAB. No caso, esses artigos eles foram ordenados, no caso, as referências, né, foram ordenadas por década, no caso 1970 a 1979, 1980 a 1989 e assim por diante. E no caso, cada referência dessa traz uma forma que esses autores conseguiram abordar a temática. E a gente consegue também fazer a análise a partir dessas datas, no caso, fazendo comparativos, como era que determinado autor, em 1970, abordava o assunto do audiovisual lá nessa década, até 1979, comparado, por exemplo, a 2024. Então, a gente consegue estar fazendo essas relações, né, ao fazer a análise. Pode passar. Falando um pouco sobre o Evernote. O Evernote foi outra ferramenta que foi usada como uma organização, né, dos dados.
No Evernote a gente consegue estar criando um caderno, que nesse caderno ele contém notas, e a gente consegue estar colocando algumas informações, alguns dados, algumas anotações cruciais que são muito importantes da pesquisa. Aí, se você perceber, pode passar. Aqui no slide seguinte, ele já mostra onde cria uma nota. Abaixo do nome notas, aqui do lado seguinte, ele vem mostrando cada nota dessa quer dizer dados de um artigo criado, tá bom? E a gente consegue criar uma outra nota nesse campo que foi marcado para poder colocar os dados de um novo. E assim foi feito. Pode passar. Então, aqui a gente consegue verificar o exemplo de uma nota, né? A gente consegue verificar que foi uma descrição de 1984. Conseguimos verificar também que se trata desses autores, os links de cada ferramenta, que foi, por exemplo, o Voyantus, a gente consegue verificar o link com todos os dados. Ao clicar, ele é direcionado para a página que foi utilizado. Vou estar falando um pouquinho do Voyantus um pouco mais para frente. O link do Gemini também, que já contém uns dados diferentes, uma abordagem diferente de análise. Então, aqui foi colocado os links. E logo abaixo, a gente consegue perceber também, que eu vou estar mostrando um pouquinho mais à frente, o print do Voyantus, que também foi colocado aí, que se você perceber, tem um nomezinho transcrever, que ao clicar em transcrever, a própria plataforma também faz a transcrição de todos esses dados, dos dados que são gerados nessa ferramenta. Pode passar. Agora chegamos na parte do Voyantus, né? O Voyantus, ele é uma ferramenta na qual, depois do artigo baixado, a gente consegue estar jogando lá na ferramenta e ele vai estar fazendo a leitura desse artigo, desse documento, extraindo dados dele. Ele vai estar fazendo uma leitura analítica e vai estar retirando dados cruciais que a gente vai utilizar na análise, né? Pode passar. E aqui nós conseguimos perceber como se dá essa ferramenta depois que o artigo é feito o upload, e a gente consegue extrair um pouco os dados que tem neles. Tem diversas informações que a gente consegue estar extraindo essa análise, fazendo comparativos. Como eu informei, cada documento ele é gerado um print desse, que a gente consegue estar tirando um print da tela para poder resgatar essas informações, como também o link que essa ferramenta gera, que a gente consegue também clicar e acompanhar tudo. Pode passar. No slide seguinte, a gente consegue perceber alguns desses dados, no caso, as palavras mais frequentes que esse documento ele traz. É algo que é muito importante para fazer essa revisão de literatura, pois a partir daí que a gente consegue verificar do que o texto ele vai estar se tratando, né? A gente consegue estar tirando algumas conclusões, fazendo um comparativo de um documento para outro. Além desse dado, tem vários outros também, que no slide seguinte ele já mostra também outros dados. No caso, a frequência que esses termos eles aparecem, né, no documento, no artigo, e a gente consegue até perceber que logo abaixo ele mostra um pouco do contexto que esses termos eles são aplicados. Por exemplo, o mesmo texto ele pode aparecer em um outro artigo, em um outro documento,
mas aplicado a um contexto diferente. Aí, como eu informei, é gerado o link que você consegue estar resgatando todos esses dados novamente em um momento posterior. Pode passar. Agora chegamos ao Gemini, né? Ela é a nossa inteligência artificial, na qual a gente consegue estar utilizando também ele na pesquisa, mas como, né? Vou estar explicando um pouco para vocês. Pode passar. A gente utilizou o Gemini como a descrição do conteúdo gerado lá no Voyantus. Por exemplo, eu tinha informado para vocês que lá no Voyantus a gente gera um link, né? E daquele link ele é direcionado para uma tela na qual a gente tirou um print. A gente coloca aqui o print na tela do Gemini e ao clicar no comando descrever, a gente consegue estar fazendo a descrição de toda aquela tela com os dados, ele vai estar analisando, fazendo comparativos, e isso feito de cada texto individualmente. Pode passar. Por exemplo, né? A gente verifica que depois de fazer o upload desse print jogado na ferramenta, na inteligência artificial do Gemini, ele vai estar gerando alguns dados, trouxe aqui alguns exemplos. Marquei um que, por exemplo, ele fala: as palavras mais frequentes do texto incluem programa, medicina, birene e biblioteca. Lembra que lá no Voyantus ele mostra os termos que são mais frequentes no texto, no documento? Então, aqui ele vai estar fazendo a descrição de como esses termos apresentam e vai tirando algumas conclusões, algumas análises, e você consegue até perceber, né, nessa linha. No caso, isso sugere que o texto pode estar relacionado a um programa de medicina ou biblioteca. Então, você percebe que ele gera o dado, mas isso não exclui o papel do bibliotecário, do pesquisador, que está acompanhando aquele documento, pois, como a gente percebe, pode ter alguma falha, pode acontecer algum imprevisto, alguma informação, então é muito importante o olhar humano para verificar também o documento, as ferramentas, se aqueles dados que foram gerados em uma quantidade, eles tá tudo direitinho, né, para fazer a análise. Então, pode passar. Só uma observação também que eu tinha não tinha falado para vocês é que, por exemplo, aquela ferramenta do Voyantus, que é a ferramenta que a gente tira o print, no caso, ele não vai estar rodando artigos, documentos que são digitalizados. Então, a gente precisa fazer a conversão desses documentos para um texto editável que não seja só digitalizado para ele estar fazendo a leitura. Isso, em formato imagem, né? Às Isso, em vezes isso formato aconteceu. imagem. Exatamente. Aí a gente pode estar fazendo essa parte. Por exemplo, no I Love PDF, fazendo a, a conversão, né, Conversão. desse documento. E todos esses links também, eles sofreram um monitoramento. Como cada ferramenta, a gente estava em fase de teste, a gente estava utilizando para estar fazendo a revisão, esses links eles passaram por um monitoramento para verificar se aquelas informações, aqueles dados não iam estar se perdendo, mas de qualquer forma a gente conseguia estar fazendo o backup, como a gente informou, a gente registrou tudo lá no Evernote, né, que a gente conseguia estar fazendo toda a busca por lá nas notas, e é isso. Pode passar novamente. Então,
respondendo aquela pergunta que a gente tinha, que eu tinha feito para vocês, será que é possível usar ferramentas, a inteligência artificial, né, softwares? Sim, é possível, tá bom? Aí só basta a gente verificar direitinho como é que a ferramenta ela vai estar funcionando, qual é o intuito que eu estou querendo usar para análise, e essas são as considerações finais. E eu vou estar ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez, tá? O convite de estar aqui presente nessa data tão especial que é o Dia do Bibliotecário. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Obrigado, Evandro. A gente vai fazer aqui um momento de considerações finais, tá? Iniciando aí, para que você comente com o pessoal a principal dificuldade tua, né, no levantamento aí desses dados. O Evandro ficou especificamente na coleta de dados, né, durante esse trabalho, seguindo aí algumas orientações prévias, né? Então, comente aí pra gente aí suas dificuldades no decorrer dessa busca, né? As dificuldades em si foi mais na questão de conhecer as ferramentas, né? Inicialmente eu fiquei, poxa, o que é isso? Como é que eu vou estar utilizando? Aí eu fiquei, né? Vamos pegar cada artigo baixado, vamos colocar nas ferramentas. Aí eu verifiquei, né? Tal ferramenta se conforma dessa forma, consegui extrair esses dados, e eu tive essa pequena dificuldade também em relação aos links, né? Aos links não, em relação a rodar alguns artigos lá no Voyantus que eles não estavam editáveis, né? Isso acontece também no gerenciador de referências, né? No Mendeley, quando a gente lança o artigo para o Mendeley e a gente quer mapear esse constitutivo de uma determinada palavra, né? As ocorrências, né? Que a gente chama. Com que frequência aquela palavra aparece num determinado texto, né? Se o arquivo não tiver editável, a gente realmente não consegue, né? Teve algum artigo específico, assim, que chamou mais a tua atenção? Um artigo específico? Geralmente aqueles que têm bastante dados que a gente consegue estar verificando um conteúdo maior de termos, né, relacionado a outros. E fazendo essa comparação, a gente consegue estar trocando uma opinião entre o artigo ou outro para estar fazendo essa análise. Eu vou trazer rapidamente à tela dois esquemas, dois ciclos, né, que nós utilizamos também nessa busca, para complementar aqui a fala do Evandro, tá? A gente tem aqui as etapas da revisão de literatura com base em um capítulo de livro, né, publicado pelo professor Jan von Hohendorf. Temos um episódio do professor Hohendorf aqui também, no Cocriando, tá? Então, nós recorremos especificamente a cada etapa, né, desse ciclo. Nós adaptamos, na verdade, né, as etapas que o professor Hohendorf propõe. A definição e delimitação de um tema, a busca e organização da bibliografia, a leitura de título, resumo e palavras-chave, uma sumarização, e foi nessa etapa aqui que o Evandro testou as plataformas, né, Evandro? Especificamente a Voyantus, foi aqui. A análise crítica e comparativa dos artigos no Mendeley, né? Nós podemos fazer essa etapa aqui. A elaboração de um roteiro de pesquisa e, de fato, a composição do estado da arte sobre o tema biblioteca audiovisual, né? Além disso, a gente recorreu também, né, as publicações, as primeiras publicações, os primeiros periódicos, né, de biblioteconomia. Teve ali 3, né, de textos que traziam, né, o audiovisual. O outro ciclo é o ciclo das plataformas. Resumindo isso que o Evandro apresentou, né, nós iniciamos pela Brapse, na sequência Mendeley, algumas artes, né, se fizeram necessárias no Canva, na sequência o Gemini, Evernote, Voyantus, e finalmente o repositório de dados Zenodo, que é onde vocês vão poder acessar ao pesquisar na comunidade Informação Audiovisual. Lá nós disponibilizamos todos os dados utilizados nessa pesquisa, né, que o Evandro muito contribuiu aí com a gente, tá?
Evandro, suas considerações finais para a gente encerrar esse momento, esse nosso evento, né? Essa nossa programação. Sim, gente. As pessoas que querem ir em busca da pesquisa, né, é muito importante sempre buscar se especializar, buscar novas ferramentas. Qual é a ferramenta que está sendo utilizada atualmente? Será que isso vai estar me ajudando na pesquisa? Será que vai estar contribuindo com o meu desenvolvimento da pesquisa? Será que eu tenho que fazer isso sempre manualmente, né? Sendo que eu tenho uma ferramenta que vai estar me ajudando, vai estar me auxiliando nesse sentido. Então, é algo que a gente sempre tem que estar por dentro, sempre estar se especializando, buscando novos meios atuais que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para a gente estar sempre se elevando o nosso nível de pesquisa, até mesmo contribuindo com o tempo, né, que a gente tem também. Por exemplo, na ferramenta do Voyantus, que ele vai estar fazendo todo o levantamento de dados. Se a gente fosse fazer aquilo manualmente, olhando termo por termo, aquilo ia levar muito tempo, que a gente ia ter que ler todo o artigo detalhadamente. Não que a gente também não tenha que fazer isso, né? Que a gente tem que estar fazendo. Mas, por exemplo, é mais prático, porque a gente vai estar buscando por meio de uma ferramenta que vai estar todos os lados lá, a gente só vai ter que verificar se aquela informação é verídica, se está tudo certinho, né? Então isso facilita bastante. Uhum. Então... Aí a gente aplica também critérios de inclusão e exclusão. Houve alguns artigos que nós excluímos, não foi? Do recorte temporal ali. Na análise final não entraram os artigos de 2020 a 2024, porque nós consideramos as décadas, né? Então, como a gente ainda está nessa década, aplicamos aí esses critérios de exclusão, né? Será que a gente publica em breve? Acho que sim, né? Com certeza. Em breve o artigo publicado. Evandro, obrigado. Aí seu recado agora para os nossos colegas, né? Bibliotecários, nosso dia, para os estudantes também de biblioteconomia. Quando você finalizar a sua fala, eu encerro aqui a nossa programação com a vinheta. Pronto, gente. Mais uma vez, como eu informei, eu quero agradecer por estar aqui presente. Espero ter contribuído com a minha fala aqui, trazendo essas novas ferramentas que venham a contribuir bastante na pesquisa. Espero também que vocês tenham colocado experiências que vocês próprios utilizam, né, aí para trocar essa experiência aí no nosso chat, interagindo com a gente. E muito obrigado, realmente. Obrigado, Evandro. Até a próxima.